Meus caríssimos irmãos, estimadas irmãs, sejam bem-vindos aqui ao canal do Seja Franca, nosso canal de mensagens espíritas e que traz toda semana um tema novo, uma abordagem sobre assuntos da vida, do nosso cotidiano, que são interessantes de serem refletidos, pensados, né? E se pode extrair importantes lições de tudo que é dito, de tudo que é tratado aqui. E naturalmente a gente pede aos amigos que não são inscritos, que se inscrevam no canal, dando-nos a força para o canal continuar levando essa mensagem adiante. Os que já são inscritos, acionem o sininho para receber as novas notificações. Se puderem dar um gostei ao final do trabalho, nós agradecemos. E compartilhem aquilo que acharem que pode ser útil a algum amigo, algum companheiro, alguma pessoa. E naturalmente também isso fortalece, isso nos ajuda a crescer nessa tarefa de divulgar o Espiritismo, o Evangelho de Jesus. A propósito de Jesus, estamos chegando no Natal. E o Natal nos inspira grandes reflexões, importantes reflexões. E o nosso tema de hoje é: onde é a fila para ver Jesus? Vamos ao tema. Conta-se que, não sei se uma história, um fato, uma lenda, um conto, que determinado garoto estava entrando no shopping quando passou por ele uma jovem que ia para o mesmo sentido, ia para dentro do shopping. De repente o garotinho puxou pelo braço, deu um toque nela, ela se voltou para ele e perguntou: o que você quer? Ele falou: queria uma informação, a senhora pode me dar? Ela falou: que informação que você quer? Eu quero saber qual é a fila para ver Jesus, onde é que está a fila para ver Jesus? Ela falou: olha, a fila para ver o Papai Noel é aquela ali, apontou para ele um pouco mais à frente, né? Lá, aquela fila grande lá, você viu, tem várias pessoas, é aquela fila que é para ver o Papai Noel. Ele disse: eu não quero ver o Papai Noel, eu quero ver Jesus, o aniversariante, né? Porque dizem que o Natal é o nascimento de Jesus, não é o nascimento do Papai Noel. E aí a moça tentou explicar para ele o simbolismo do Natal, com o Papai Noel distribuindo presentes e coisas que tais, mas distraiu-se um pouquinho e de repente não viu mais o garoto. E ela procurou por todo lado, não vendo, ela ficou pensativa, refletindo sobre quem era aquele garoto, né? Por que daquele tipo de questionamento filosófico tão profundo que acabou chegando para ela. E confesso que quando eu ouvi que o amigo me mandou uma mensagem por WhatsApp e eu ouvi uma canção a respeito disso, eu também comecei a refletir, né? E comecei a procurar dentro de mim mesmo um lugar para encontrar Jesus. Porque o Papai Noel nós vamos encontrar, muita gente vai presentear, vai ser presenteado. No Natal nosso coração se abre, nós nos revelamos um pouco mais, diríamos até mão abertas, né? Tendo algum recurso, podendo fazê-lo, a gente vai presentear, vai fazer festa, vai reunir família, né? Mas muitas vezes nessas ocasiões, às vezes não uma prece, o Pai Nosso que Jesus nos ensinou, nós oramos em sua homenagem. Muitas vezes falar de Jesus no evento desse, mesmo entre família e mesmo entre religiosos, soa um pouco estranho para alguns, esquisito para outros. Ainda um dia desse uma amiga falou: eu tenho meus irmãos que me criticam quando nós vamos fazer qualquer coisa em casa e eu peço para fazer uma oração, agradeço a Deus as coisas da vida, agradeço a Jesus. Ser para nós uma referência espiritual que nos dá norte, nos dá rumo, dá sentido à nossa vida, né? E às vezes sou criticado. Então, muitas vezes isso acontece. Então, quando nós ouvimos isso e quando nós começamos a refletir sobre essa coisa de presentear Jesus, essa coisa de encontrar Jesus, né? Então, o aniversariante da noite, às vezes, é o ilustre desconhecido das nossas comemorações. E hoje nós estamos chegando aí véspera de Natal, praticamente estamos
aproximando da semana do Natal, e nós começamos a pensar, será que é uma fila para a gente encontrar Jesus, assim como há filas e filas nos lugares para encontrar o Papai Noel, aquele que pode trazer um presente? Na tal melodia que eu recebi pelo WhatsApp, a pessoa cantava que o contraste entre Papai Noel e Jesus é simplesmente esse: Papai Noel dá presentes e Jesus nos presenteou com a sua vida. Ninguém tem amor maior do que esse, o de dar a própria vida pelos seus amigos. Então, Jesus nos deu um presente ímpar, inconfundível, incomparável, inigualável. Ele nos deu o seu amor, Ele nos deu a sua vida, nos deu a sua presença de Espírito, o maior Espírito que a Terra já viu, para que nós tivéssemos uma referência, um modelo e um guia, como diz Allan Kardec, melhor dizendo, como dizem os Espíritos, respondendo a Allan Kardec, quando perguntou aos Espíritos qual foi o maior Espírito que Deus enviou à Terra para servir ao homem de modelo e de guia. E os Espíritos respondem: vede Jesus. Não teve demora, não teve delonga. Foi uma resposta taxativa, uma resposta conclusiva, cabal: Jesus. Esse foi o maior Espírito que a Terra já conheceu. E é na esteira dos ensinamentos do Cristo que nós caminhamos. Mas é interessante notar, lá no livro de Lucas, há uma narrativa falando de quando José e Maria foram para o censo em Belém, eles chegaram à cidade, já estava repleta de gente que tinha vindo com o mesmo fim, para a mesma finalidade. Era a época do censo, todos tinham que prestar contas da sua vida, dar informações ao governo. E aí as estalagens estavam todas lotadas, as pousadas todas lotadas, casas de amigos, casas de pessoas generosas também estavam lotadas. E José e Maria estavam procurando uma estalagem, foram rechaçados em vários lugares e de repente eles se viram na manjedoura onde Maria, já naquele estado adiantado de gravidez, ganhou Jesus ali no meio dos bois, entre as palhas da estrebaria. E aí, então Lucas escreve, não havia lugar para eles na estalagem. Então o problema da hospitalidade com Jesus começou muito cedo, não tendo lugar para os seus pais, José e Maria, se hospedarem. Depois Herodes sai numa caça em frene a tudo quanto era criança que tinha nascido naqueles dias, porque diziam que o rei havia nascido. Mas não era um rei comum, um rei da terra, um rei de impérios materiais, Era um simbolismo, mas não cabiam dois reis naquele reino. Então ele foi caçado e muitas crianças pereceram por conta disso. Então a falta de hospitalidade foi se estendendo pela vida, até entre amigos. Vejamos, por exemplo, o caso de Maria e de Marta, quando Jesus foi visitá-las, Maria ficou ali com Jesus conversando, recepcionando Jesus, com a sua hospitalidade, e Marta preocupada com as coisas da casa, não estava atinando com a importância de Jesus na sua casa, na sua vida, naquele dia. Então ela reclama: Senhor, pede que Maria me ajude aqui a adiantar o serviço para depois a gente conversar. E Jesus diz: Marta, te afadigas por tão pouca coisa, Maria escolheu a melhor parte. Então Marta é advertida que naquele momento ela falhava na hospitalidade, e Maria esmerava em recepcionar o amigo, em receber o amigo. Os poderosos nunca foram receptivos com Jesus, eles nunca tiveram hospitalidade com Jesus, tanto que o perseguiram até levá-lo à cruz, pelo ato covarde, diríamos, de lavar as mãos, como ficou clássico no conhecimento da história, de Pôncio Pilatos. Então nós verificamos que a hospitalidade para Jesus é o grande segredo
dessa data que nós estamos vivendo, abrir espaço para Jesus no nosso coração, abrir um lugar para Ele poder ficar na nossa casa, no nosso convívio, nas nossas conversas, nas nossas comemorações. Então aquele garotinho que procurou a fila para ver Jesus nos indica que não vai haver uma fila para ver Jesus. Todos nós gostaríamos de vê-lo, até por uma certa curiosidade, vê-lo morfologicamente, materializado. Mas Jesus é esse companheiro que está invisível aos nossos olhos, mas perfeitamente integrado à nossa sensibilidade. Então Jesus está na fila dos necessitados, Jesus está na fila dos miseráveis, Jesus está na fila dos incompreendidos, dos perseguidos. Jesus está na fila daqueles que estão passando por situações de provação e precisando da misericórdia, do socorro da bondade divina, quando falha a misericórdia e a bondade dos homens. Jesus está na fila daqueles que precisam de compaixão, porque quando falha a compaixão humana, a compaixão de Deus, a compaixão do Cristo, chega até os nossos corações. Vinde a mim, vós que sofreis, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, meu fardo, meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve. Mas aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. Jesus está na fila dos mansos, dos puros, dos humildes de coração. Então, quando aquele garotinho pediu para aquela senhora, a senhorita, dizer a ele onde era a fila para ver Jesus, ela se confundiu, mostrou a fila para ver Papai Noel. Claro, nós podemos encarnar aqui a figura do Papai Noel, agraciar as crianças, elas que ainda não compreendem a importância de Jesus na vida de cada um de nós, mas desde pequenas elas já podem ser informadas de que Jesus é o bom pastor, de que Jesus é o nosso mestre, de que Jesus é o grande amor das nossas vidas, de que Jesus é modelo e é guia para todos nós. Então, na mensagem dessa criança que perguntou àquela jovem no que nos contaram e no que a música canta, a gente vê o simbolismo dessa busca de encontrar Jesus, imaginando que no Natal ele esteja numa fila qualquer e podemos ter certeza de que ele estará no meio daqueles que creem nele, daqueles que o amam, daqueles que o seguem, daqueles que creem no seu trabalho, daqueles que creem no seu amor. Jesus estará onde estiver dois ou mais reunidos em seu nome. É uma pena que nem todos nós saibamos disso. E nós, que muitas vezes sabemos, ignoramos isso. Então, se você for reunir alguém, dois ou mais, em nome de Jesus, por conta do seu nascimento, considere que você o encontrou na fila dos seus amores. E é assim que nós esperamos encontrar Jesus nesse Natal, na fila daqueles que o amam, na fila daqueles que necessitam, daqueles que podemos ajudar, daqueles que são filhos de Deus. Meus irmãos, meus amigos, esperamos que a nossa reflexão nesse Natal nos ajude a pensar Jesus de uma maneira diferente. Não aquele Cristo da manjedoura, ainda pequeno, infante, que não tinha ainda expressão universal que ele adquiriu ao longo da sua vida até o término da sua jornada. E nem aquele Cristo que foi levado ao madeiro de maneira infamante, de maneira absurda, covarde, abusiva, porque ele não tinha crime nenhum que responder, como o próprio Pilatos disse: não vejo mal nenhum nesse homem, esse homem não cometeu crime algum, porém deixou que escolhessem Barrabás. Então nós verificamos que esse Cristo dos extremos é o Cristo que nós comemoramos no Natal e na Semana Santa. Comemoramos a sua chegada e comemoramos a sua partida, mas nós precisamos encontrar o Cristo do meio, aquele que está na fila dos que mais sofrem, dos mais necessitados, dos que mais
o amam, daqueles que de alguma maneira estão aflitos e sobrecarregados. Meus amados, Natal feliz para todo mundo, muita alegria, muita paz, que Deus nos abençoe, coloque muita felicidade, e que esse Natal seja de paz e de harmonia, e que o ano novo seja de leveza e seja, sobretudo, de suavidade na vida de cada um de nós. Muito obrigado, muita paz, Feliz Natal para todos, que Deus nos abençoe.